Olá, pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje vamos falar dos tipos diferentes de licantropia que você pode adquirir ou encontrar no seu jogo de Dungeons & Dragons 5ª edição. E sem mais delongas, vamos falar do que todo mundo conhece, o lobisomem. Lobisomens, como a maior parte dos outros amaldiçoados desse vídeo, podem adquirir essa licantropia de 3 formas. Ele pode ser infectado por uma mordida ou ferimento de algum já afetado pela maldição. Você pode ser amaldiçoado por uma bruxa, uma fada ou um conjurador maligno. E você também pode ter ganhado hereditariamente dos seus pais. Nas 2 primeiras opções você pode curar com a magia Remover Maldição, que no final das contas é barata, mas se você nasceu como a única cura é com a magia Desejo. Todos os licantropos podem trocar entre forma humana, híbrida e totalmente animal. Porém, na lua cheia a transformação é involuntária e normalmente o seu DM irá reverter o personagem afetado para o alinhamento padrão desse monstro. No caso do lobisomem, é caótico mal. É matar gente, roubar doce de criança, mijar em árvore, essas coisas assim, tudo, sacou? Nesse nível. E sim, se o seu personagem for um tiefling ou de raças que têm traços físicos, eles podem ir junto com a transformação híbrida. Logo sim, você pode ter um lobisomem com chifres. Mas mecanicamente, os lobisomens ganham 15 de força nos atributos da ficha caso o afetado tivesse menos, além de ganhar mais 1 de classe de armadura, que quando é não usando uma armadura, já que você provavelmente vai perder ela quando você se transformar num lobo ou num híbrido. Você pode usar mordidas e garras da ficha do monge lobisomem e você ganha até um multi-ataque, 2 ataques, ou dependendo da ficha do licantropo. E como todos os licantropos aqui desse vídeo, você ganha imunidade a dano cortante, perfurante e concussivo, com exceção sendo danos mágicos e armaduras e armas feitas de prata. Aliás, uma última nota sobre lobisomens: existem na história de D&D, na lore, lobisomens que são naturalmente bons. Até grupos deles que cultuam a deusa da lua Selûne, quem gosta de Baldur's Gate conhecem. Então não é exatamente nada preso nas correntes, seu DM pode sempre mudar as coisas como quiser ou como você discute. Em segundo lugar, os mais famosinhos depois dos lobisomens são os Werebear, ou ursomens. Eles são uma exceção da regra, pois pela lore, eles são neutral good. Eles se isolam para não machucar pessoas inocentes enquanto servem como guardiões da natureza na sua forma de urso. Alguns até saem para caçar licantropos do mal usando a raiva da sua transformação para o bem. E como humanos, eles guiam viajantes nas florestas e ajudam os necessitados, o que deixa o fato de que eles são bem cautelosos em passar sua maldição, talvez só passando para alguém que tivesse os mesmos ideais que eles. Mas vai falar que não seria super engraçado infectar alguém do mal. E toda lua cheia eles perdem o controle e começam a fazer coisas boas por instinto, começa a reciclar, começa a plantar árvore, essas coisas assim. Eu acho uma ideia muito engraçada. No combate, eles costumam usar machados ou machado de guerra como arma, além de suas armas naturais. As armas naturais sendo as mordidas e os ataques de garra, que quando você é infectado, você ganha 19 de força, caso você já não tivesse igual ou maior nos atributos. Essa trope é perfeita para um druida, sacou? A ligação com a natureza, cobrindo a fraqueza de ataque corpo a corpo com o aumento da força, né? Da transformação. E eles não são exatamente perigosos para um grupo de RPG. O livro também dá o exemplo de uma Werebear que faz meio que um ritual para testar a pureza do guerreiro, para ver se vale a pena ela passar a maldição para ele. Então você pode fazer todo um teste para algum personagem específico na sua mesa, ou um NPC, e pode ficar bem legal. Agora vamos para um licantropo que eu nunca vi sendo usado nas mesas que joguei, o Were-Tiger, ou Tigromen. Eles vivem mais próximos de grandes florestas. Não por quererem se isolar como os ursomens para proteger os outros, mas para ter seu próprio território onde caçam e vivem na maior parte do seu tempo. Eles são considerados como true neutral ou só neutros, mas existem alguns que seguem Malar, o deus mal das bestas. Que aliás já foi vilão numa campanha minha e agora eu
Me arrependo de não ter o Were Tiger. Esses normalmente caçam pessoas que estão em seus territórios por estarem invadindo zonas protegidas pelo seu deus, né? Eles sentem que eles estão fazendo nada de errado. Eles normalmente não passam a maldição para os outros de propósito, não por ligarem exatamente da maldição em si, mas porque criaria mais competição para eles por territórios e suas presas. Mas imagina só se um desinfectar um tabaxi, um felino que na lua cheia vira outro tipo de felino, sendo especificamente tigres. É bobo, mas é engraçado pensar nisso. Aliás, uma pequena trivia, existe uma variação dessa licantropia. Eles são os Were-Jaguar, ou Jaguar-Homens. Eles não têm muita lore, eles fazem parte de uma campanha um pouquinho mais antiga. E eles têm a mesma ficha de atributos igualzinha dos Were-Tigers. É só com mudança de skin, basicamente. Mas se você se transformar em um, primeiramente você ganha 17 de força. Os músculos de um tigre, né? Os seus ataques com armas naturais, né? As suas garras e sua mordida. E você ganha o traço Pounce, onde ao se mover pelo menos 15 pés na direção de uma criatura, você se lança no inimigo ao atacar especificamente com suas garras e a obriga a fazer um teste de salvamento de força para não cair. E caso cair, vai receber vantagem nos ataques. Os livros antigos falavam que eles eram bem egocêntricos, mas eu não sei se isso ainda vale hoje em dia. Esse próximo licantropo vai para os meus manos que gostam de Warhammer, principalmente Vermintide, os Werehats ou Ratos Homens. Como você pode imaginar, eles não ficam nas florestas, mas sim em áreas urbanas, principalmente em esgotos ou lugares indesejados para a vivência da maior parte da população. Eles têm a fama de roubarem tudo o que puderem e de serem carnívoros, normalmente eliminando as testemunhas dos seus roubos e ainda ao mesmo tempo conseguindo um almoço. Muitos deles se juntam em alianças com guildas de ladrões por ficarem em lugares que nenhum outro se refugiaria. Eles normalmente são considerados ou classificados como Lawful Evil. Eles normalmente não passam sua maldição facilmente, pois eles são bem unidos com grupos e clãs para executar seus planos. Eles não precisam normalmente adicionar pessoas desnecessariamente. Mas, se você virar um, sua destreza aumenta para no mínimo 15. Você pode ganhar opções de ataque de mordidas e ataques de garras, além das fraquezas e imunidade dos seus semelhantes. Normalmente, os que vivem nos esgotos serão hospedeiros de várias doenças, não só a maldição. Logo, teria muito cuidado com esse ferimento se você for infectado. Ok, para os poucos que ainda devem estar assistindo esse vídeo, qual vocês acham que são o último dos animais a virar licantropo? Eu te darei 10 segundos para pensar. Se você falou o javali, você acertou! Os Wereboars, ou javalis homens, agem exatamente como os javalis em que você vai ver por aí na mídia. Eles saem correndo para te empalar com suas presas enormes. Se você sobreviver, você vai acabar virando um deles. Eles são considerados Neutral Evil. Eles vão procurar briga e ele vai se transformar por não muita coisa e agem como se normalmente o que as pessoas pensam que são os orcs clássicos, brutamonte, sujo, bárbaro, vive longe da civilização, e por causa disso, eles muitas vezes se aliam a tribos orcs. Eles poderiam até transformar orcs ou meio-orcs em javalis homens para torná-los guerreiros ainda mais formidáveis. Caso você dê a sorte de sobreviver, você ganha 17 de força nos seus atributos, e ganha presas para acertar os seus oponentes, as presas perto, saindo da boca. E você ganha o traço de charge, ou atropelar em português, ao se mover pelo menos 15 pés até o seu alvo, da presa, com sua presa, irá causar não só dano adicional, como vai obrigar a fazer um teste de salvamento de força para não ficar caído. Normalmente gente de nível baixo não vai sobreviver a isso. Então você normalmente tem que ser um nível 7, 8 para poder sobreviver a uma dessas. E bem, agora eu vou ser sincero, na verdade eu menti no título do vídeo. Esses são os licantropos principais da quinta edição, mas não são todos dela, pois existe um último tipo que só foi mencionado na aventura
Curse of Strahd, que na minha opinião é um dos mais legais, pelo menos em arte. Mas eu não vou spoiler nesse vídeo caso você ainda vá jogar essa campanha, né? Mas eu vou falar mais sobre ele no vídeo de semana que vem, quando eu vou falar dos licantropos mais estranhos e esquisitos da história de Dungeons and Dragons. Mas esse vídeo já tá ficando bem longo, então vou falar mais no próximo. Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Aviso: este vídeo conta que você já saiba como licantropos funcionam em D&D. Caso não saiba, veja um vídeo da semana passada que está aqui na descrição. Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Para finalizar essa série temática aqui dessas últimas 3 semanas, vamos falar dos licantropos bizarros que existiram na história de Dungeons and Dragons, independente da sua versão. Vamos começar pelo que eu prometi no último vídeo, que aliás, se liga nos spoilers da campanha pronta Curse of Strahd. Pule para esse tempo aqui, caso você não queira ser spoilado. Os Were-Ravens, ou Corvos-Homens, são licantropos que podem se transformar em um corvo gigante ou numa forma híbrida, como você pode ver aqui nessa arte oficial. Eles se encontram normalmente em Ravenloft, no Curse of Strahd na campanha, mas é implicado que eles são viajantes extraplanares e só ficam em Ravenloft porque gostam das vibes góticas. Mas eles podem estar em sigilo também em vários outros lugares que têm conexões com outros planos. Eles são considerados os mais sábios entre os mais sábios dos licantropos, e são normalmente de alinhamento bom. Eles são espertos como os corvos são, e têm um apego com coisas brilhantes também. E sim, mesmo com bicos, eles passam a maldição com as mordidas. Eles são NPCs bem legais, principalmente para algum tipo de campanha mais terror gótica que nem o Curse of Strahd. Os Werebats, ou Morcegos-Homens, não confundido com o Homem-Morcego. Eles estão mais para o Morcego-Homem ou Main Bat do Batman, para quem já recebeu o jumpscare dele nos jogos, né? De qualquer jeito, eles são baseados nos morcegos vampiros. Logo, eles precisam de sangue para sobreviver. A coisa curiosa sobre eles é que eles normalmente se encontram no Underdark, sendo comumente goblins e outros dos tipos de trabalhadores ou escravos de Drow. Você deve estar pensando, Underdark? Não é no subterrâneo? Como é que eles vão virar, lobisomem sem a luz da lua cheia? Aparentemente eles não precisam, eles só se transformam à noite de qualquer jeito. A mordida deles tem uma saliva que tem um efeito enfraquecedor que nem a magia Ray of Enfeeblement, ou raio enfraquecedor, mas que não exatamente infecta alguém com a maldição 100%. A chance só vai aumentando pelo número de vezes que você já foi mordido por um, já que assim, se morder só uma vez para pegar o sangue vai ter um problema de população, né? Mas de qualquer jeito, existem magias como curar doença ou remover veneno que, se você utilizar 90 minutos depois da mordida, vai parar a infecção. E que uma outra parte engraçada sobre isso tudo é que tem essas partes bem diferentonas, mas uma parte interessante é que existe uma inconsistência na lore, às vezes de outras versões, se eles têm fraqueza contra armas prateadas ou não. Ok, agora vem um bem diferentão. Se chamam Swainmei, a licantropia de cisnes, algo que eu nem sei como traduzir o nome, sendo sincero. Elas são uma ordem de licantropos bem mais perto do lado dos Werebears, sendo alinhados para o lado bom, com uma especificação bem maior, né, que é normalmente só aceitavam mulheres, normalmente druidas ou patrulheiras. Mas mesmo elas sendo descritas como licantropas, elas realmente parecem tipo um círculo de druida secreto, que por coincidência tem essa maldição. Já que para você participar você precisa fazer um grande feito para outra Swainmei, outra amaldiçoada, entre aspas. O que ela então daria uma das penas dela para você poder pegar a licantropia e poder virar essa forma de cisne. O que é bem diferente de todos os outros. E que, aliás, quando elas se transformavam, elas ganhavam resistência mágica,
resistência a todos os danos menos de armas feitas com ferro gelado, o mesmo minério que a icônica arma Holy Avenger foi forjada, pra quem manja ou é combeiro. Ok, agora vamos para o Were-Badger, ou Texugos-Homem, a maldição perfeita para você poder mandar um Oi, meu chapa. pros manos do grupo. Esse normalmente aflige anões, pois outras raças parecem que têm uma chance bem menor de pegar essa maldição. O que eu vou falar que é bem curioso, né? Eu não vou falar que a maldição é racista, mas é algo bem suspeito. Ok, mas falando sério, os homens texugo preferem viver à margem da sociedade. Normalmente solitários, né? E que normalmente eles preferem ser scouts ou skirmisher, né? Na época dos exércitos anões, porque eles vão encontrar poucos anões normais, já que eles envelhecem mais rápido por causa da maldição. Então, meio que eles preferem não correr o risco de ser identificados, falar, caramba, ele é um texugos-homem e tudo, né? Então eles normalmente tentam se evitar tudo, não por medo, né, de passar a maldição, mas sim por serem identificados. E como eles iam ser identificados dos outros anões, bem, é porque é o seguinte, de acordo com os textos, eles não gostam de se envolver em trabalho físico, principalmente as coisas que anões normalmente adoram, tipo minerar, trabalhar com metal e tudo. E eu não sei, bem, a classificação deles é Chaotic Evil. Eu não sei se é baseado na sociedade anã por causa disso. Mas a parte legal de você estar enfrentando um deles é que é o seguinte: eles podem entrar num estado de frenesi, onde eles davam muito mais dano e a boca ficava espumando, que nem um texugo normal, né, que normalmente parece nos desenhos. Eles iam ficar nesse modo até eles morrerem e o inimigo morrer, entendeu? E se eles te mordessem com a espuma, aumentava muito mais a chance de você virar um texugos-homem. Intermissão. Você sabia que existiam outros licantropos primos dos lobisomens? Eram chamados de Loup-Garou, que são basicamente lobisomens turbinados, ou lobisomem com raiva. Bem mais fortes, resistência mágica, só tinham como ser curados da maldição se o amaldiçoado morresse. Senão, a magia remover maldições era inútil. O que, né, piora muito pelo fato que eles brigavam com todo mundo e meio que o modus operandi deles é passar a maldição pro máximo de pessoas possível. E eles não são burros, eles são na verdade bem inteligentes para isso. E você lembra quando eu falei da parte de remover depois de morto? Então, tinha que ser na primeira lua cheia depois da morte, senão a maldição continuava no cadáver pra sempre. Se eles ressuscitassem ele, ele ia continuar com essa maldição. Fim da intermissão. Então eu vou falar do próximo aqui, mas aviso de aracnofobia. Pule para essa parte aqui do vídeo caso te incomode. Bem, vamos falar dos Were-Spiders, ou aranhas homens-aranha? Então, de qualquer jeito, esses me perturbam um pouco. Eu não tenho aracnofobia, mas se eu visse um desses com uma pessoa normal, transformado da maneira híbrida, eu com certeza viraria um. Então, eu vou deixar essa imagem do Miranha transformado do desenho dos anos 90 aqui, quando falar sobre. De qualquer forma, eles eram bem raros de aparecer. Normalmente com alinhamento Lawful Evil, e poderiam fazer tudo que uma aranha podia. Escalar a parede, fazer teia, assim, que nem o homem... Ok, esquece. Vocês já entenderam. Bem, tinha um twist bem maligno. Eles não passam a maldição normalmente, que nem os outros. Não. Eles injetam ovos com suas presas, que são imperceptíveis até acontecer 2 semanas depois da mordida, onde elas explodem na sua corrente sanguínea, tendo a chance de 1/3, 33%, de transformação espontânea. E a cada dia que os ovos estão lá, maior a chance disso acontecer. Ok. Agora vamos voltar para algo mais legal. Os Were-Sharks, ou tubarões-homens. Eu literalmente tenho um NPC com essa licantropia em uma das minhas campanhas.
são baseados normalmente no tubarão branco, né? E sendo um licantropo marinho, eles são normalmente o terror dos pescadores e outras raças que moram lá na água também. Porque eles normalmente são chaotic, evil, violentos, malvados, extremamente territoriais e adoram fazer navios afundados com tesouros seus novos territórios. Ok, eu vou falar uma tangente aqui bem rápida. É que eles só foram oficiais até a 3ª edição. E nos anos 2000, o marketing dos filmes de terror de tubarão estavam bem forte, né? Hoje sabemos que eles não são tão maliciosos e que normalmente se eles matam um humano é por acidente por confundir a gente com outros animais que são do cardápio dele. Normalmente largando depois, o problema é que a gente não sobrevive a isso, né? Agora, quando eu estava procurando sobre, eu vi a menção de Were Dolphins, homens golfinhos, que por alguma razão são lawful good. O time de relações públicas dos golfinhos não é tão forte que nem antigamente. Muita gente sabe das atrocidades que, pelo menos pra gente como humanos, eles fazem com outras criaturas aquáticas. Por diversão. Aqui no livro, eles podem chamar golfinhos e baleias para ajudar a lutar contra os whale sharks, que são meio que os inimigos jurados deles. O que eu acho um ultraje hoje em dia, mas antigamente eu não teria problema, eu acharia válido. Enfim, para finalizar o vídeo, vamos falar da criatura que está na categoria de Eu não acredito que é um licantropo. É um chamado Sea Wolf. Eu não preciso nem falar, olha para essa imagem. Metade lobo, metade foca. Uma piada com o termo em inglês Sea Dog, aparentemente. Eles têm uma forma humana, a de meio homem e meio lobo, e a de Sea Dog, sendo chaotic e evil. Elas são criaturas que gostam de matar e causar o caos. Ainda mais quando, como humanos que fingem ser marinheiros para causar ainda mais problemas e conseguir um almoço grátis, sendo peixes ou pessoas. É algo muito insano a existência dessa criatura. E que apareceu em várias edições, então eu acho doideira. Pra mim, eu acho que ganha o prêmio de mais estranha. Com certeza. Mas gente, tá aí. Essas são os mais estranhos e esquisitos, pelo menos os que eu achei que são. Vocês acham que faltou algum? Coloca aí nos comentários. Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! E falando nisso, eu não poderia me esquecer de agradecer aos membros do clube do canal. É isso aí, gente. Muito obrigado para quem viu aqui esse compilado e também muito obrigado a todos que são membros aqui do clube do canal, que apoiam aqui o canal e conseguem me ajudar aqui financeiramente até essa semana que eu tô gripado junto com toda a minha família. Então, muito obrigado aos membros apoiadores de R$5. Gaivoto, Murilo, Crobis, João Jesus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M e Tarcísio Oliveira. E também muito obrigado aos membros aventureiros de R$8. Muito obrigado a Aldaleia Freire, Leite com Manga, Marcelo 4294, Versagem Crow Média, Woki, Miss Lamad, Nathan, Davik Gamer, JVMB, Logan o Aleatório, The Shadow One, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Egg do DM, Underline H Underline e o mais novo membro, Caio Luciano. Muito obrigado a todo mundo que apoia R$8 ao mês aqui no canal. E se você quiser ajudar, né, e se juntar a eles, é só você clicar no botão de participar, né, se você já for inscrito, e você ver qual das formas, qual dos tipos de membro vale mais a pena pra você. Mas eu não preciso entrar. Só você tá vendo o vídeo até aqui já ajuda bastante. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aqui por ver esse vídeo compilado. E semana que vem, né? Coisas interessantes.